Vamos pensar numa coisa. E se existisse um guarda-costas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro de cada uma das nossas células? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história desse protetor silencioso, a vitamina E. Vamos entender o papel fundamental que ela tem na proteção do nosso corpo de dentro para fora. Pode até parecer coisa de ficção científica, mas, olha, não é. Agora mesmo, enquanto a gente conversa, o nosso corpo está no meio de uma batalha invisível lá no nível celular. E o resultado dessa luta silenciosa, bom, ele é importantíssimo para o nosso bem-estar. Então, que ameaça é essa afinal? Chegou a hora de apresentar o vilão da nossa história. E não é um vírus nem uma bactéria. Na verdade, é uma molécula bem destrutiva que surge como um subproduto do nosso próprio metabolismo. O nome dele é oxigênio molecular singlet. Pensa nele como se fosse um vândalo celular. Sabe, é uma forma super instável de oxigênio que sai reagindo com tudo o que vê pela frente, causando maior estrago em partes vitais da célula, como o nosso DNA e as proteínas. É basicamente o caos em escala microscópica. Mas olha só, para todo vilão tem um herói, né? E nesse cenário todo, o nosso herói é a vitamina E. Ela funciona como um guarda-costas particular das nossas células, sempre de prontidão para neutralizar a ameaça antes que ela consiga causar algum dano real. É que a principal função da vitamina E é exatamente essa, ser um antioxidante. A especialidade dela é basicamente caçar e neutralizar essas moléculas reativas, tipo o nosso vândalo, o oxigênio singlet. Agora, a parte realmente fascinante é como ela faz isso. O processo se chama quenching, ou desativação. Funciona assim. Primeiro, a vitamina E localiza a molécula perigosa. Depois, ela chega perto e interage diretamente com ela. E aí, para finalizar, ela simplesmente absorve o excesso de energia do oxigênio singlet, o que o torna totalmente inofensivo. É como se o guarda-costas, em vez de brigar, simplesmente acalmasse e desarmasse o agressor. A paz volta a reinar na célula. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe. Quando a gente fala vitamina E, não estamos falando de uma coisa só. Na verdade, a gente está se referindo a um grupo de compostos, uma verdadeira família de protetores. Pois é, existem 8 formas diferentes de vitamina E na natureza. 8. Elas se dividem em 2 grupos principais. E embora sejam todas parentes, elas têm pequenas diferenças que mudam um pouco o jeito que elas agem no nosso corpo. Esse slide aqui ilustra a diferença perfeitamente. À esquerda, a gente tem os tocoferóis e à direita, os tocotrienóis. A grande diferença está na cauda molecular deles. A cauda dos tocoferóis é saturada, mais durinha. Já dos tocotrienóis é insaturada, o que a torna mais flexível. E essa flexibilidade toda pode permitir que os tocotrienóis se movam mais livremente dentro das membranas das células, o que em algumas situações pode dar a eles um poder antioxidante ainda maior. Ok, então onde a gente encontra esses guarda-costas e, mais importante, o que pode sabotar o trabalho deles? Porque não adianta só consumir vitamina E. A gente precisa ter certeza de que ela vai chegar inteira onde precisa para fazer o seu trabalho. A boa notícia é que a natureza nos dá um monte de fontes excelentes. As amêndoas, por exemplo, não são só um lanchinho gostoso, elas são uma verdadeira usina de vitamina E, um jeito fácil e delicioso de abastecer as defesas do corpo. As sementes de girassol e o óleo de girassol também são outra fonte fantástica e super acessível. Isso mostra que não precisa procurar muito para encontrar esse nutriente em alimentos do dia a dia e reforçar a proteção das nossas células. E claro, o azeite de oliva, né, é um pilar da dieta mediterrânea. Ele não é só bom para o coração, mas também é uma forma muito saborosa de garantir a ingestão de vitamina E em pratos que já fazem parte da nossa rotina. Pois é, mas esse guarda-costas também tem suas fraquezas. A vitamina E é muito sensível à luz, ao calor e à oxidação. O que isso quer dizer? Que o processamento industrial dos alimentos e até o jeito como a gente guarda eles em casa pode acabar destruindo essa vitamina, diminuindo a eficácia dela. E agora a gente entra num dos capítulos mais, digamos, polêmicos e fascinantes da história da vitamina E. A grande questão de quanto a gente realmente precisa. Primeiro, só para a gente ter uma ideia da importância disso, vamos ver o que acontece quando essa proteção falha. A falta de vitamina E pode levar a problemas bem sérios, como fraqueza muscular, um tipo de anemia em que os glóbulos vermelhos são destruídos e até danos nos nervos e na retina. Isso deixa bem claro o quanto esse nutriente é vital. E é aqui que o debate pega fogo.
De um lado, as recomendações oficiais sugerem algo em torno de 30 unidades internacionais por dia. Do outro lado, cientistas super renomados defenderam doses muito, mas muito mais altas, entre 400 e 800 UI. A diferença é gritante. O grande nome por trás dessa ideia de megadoses foi Linus Pauling, que ganhou não um, mas 2 prêmios Nobel. Ele dizia abertamente que sua vitalidade, mesmo já com idade avançada, vinha do seu regime de altas doses de vitaminas, incluindo a vitamina E. Isso, claro, mudou completamente a conversa sobre suplementação no mundo todo. E, para adicionar mais uma camada nessa discussão toda, órgãos reguladores como o FDA lá nos Estados Unidos aprovaram a fabricação de cápsulas de até 1000 UI. É importante entender que isso não é uma recomendação de uso, ok? Mas significa que doses altíssimas estão legalmente disponíveis no mercado, o que joga a decisão final para o consumidor e seu médico. E tudo isso nos traz a grande pergunta final. A gente viu como a vitamina E funciona como um verdadeiro guarda-costas celular, neutralizando vândalos moleculares. A gente explorou as várias formas dela e onde encontrar, e mergulhamos fundo no debate sobre quanto seria realmente necessário para uma saúde ideal. A questão que fica no ar é, para proteger esse nosso universo interior, qual é a quantidade certa de proteção? É uma reflexão e tanto para a saúde de cada um. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.